Olá, olá. Bom, mais um encontro sobre o processo penal. Agora eu vou falar um pouco sobre a jurisdição e um pouco sobre a competência. O que vem a ser a jurisdição, o que vem a ser a competência. Primeiro, são coisas totalmente diferentes, né? A jurisdição, senhores, ela significa a função, o poder, o dever, a atividade de dizer o direito. Isso é a jurisdição. Quando a gente estudou o processo civil, inclusive, a gente viu que a jurisdição ela pode ser vista como um poder-dever ou pode ser vista como uma função, que no caso é a função jurisdicional do Poder Judiciário, típica do Poder Judiciário. A função pode ser vista como uma atividade, que é a atividade, o trabalho desenvolvido pelo membro do Poder Judiciário, juiz, desembargador, ministro do Tribunal Superior. Beleza. Então, jurisdição é isso, doutores. Jurisdição é o poder-dever de dizer o direito. E quem tem esse poder-dever é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro. O Estado soberano brasileiro. Tá bom? Então, o Estado soberano brasileiro tem esse poder de dizer o direito. Perceba que dentro do Estado soberano brasileiro existem vários tipos de juízes diferentes, juízes federais, estaduais, distritais, criminais, cíveis, trabalhistas, militares, etc. Tem inúmeras ramificações, inúmeras divisões do Estado brasileiro, por exemplo, o juiz criminal exerce jurisdição, o juiz civil exerce jurisdição, o juiz militar exerce, todos exercem jurisdição. Quando eles dizem o direito com definitividade, substituindo a vontade das partes, eles estão exercendo jurisdição. Estão exercendo jurisdição. Beleza. Só que eles estão exercendo jurisdição em nome de uma pessoa. Qual pessoa? Estado brasileiro. Estado soberano brasileiro. Então, na verdade, quem exerce a jurisdição é o Estado brasileiro, por meio de seus juízes, por meio dos membros do Poder Judiciário. No entanto, se você for analisar de forma científica, a jurisdição é indivisível, é una e indivisível, porque é o Estado brasileiro que vai exercê-la, que exercerá a jurisdição em todos os casos, mas esse exercício é por meio dos juízes. Juízes praticando atos em nome do Estado. Perfeito. Até aqui tudo bem. Então, quando você fala de jurisdição, você fala de poder, dever, você fala de função jurisdicional, você fala de atividade judicante. Beleza. Ok. Agora, quando você vai falar de competência, aí já é outra situação. Já é outra situação. Competência é parecido com jurisdição, mas é bem diferente. Parecido, mas é diferente. A competência tem a ver com o exercício da jurisdição. A jurisdição tem a ver com a titularidade da jurisdição. Tá? A competência tem a ver com o exercício efetivo dessa jurisdição. Por isso que a doutrina estabelece que a competência é uma delimitação, é um limite, é uma permissão que obriga o exercício da jurisdição no caso concreto. Então, por exemplo, um juiz criminal, se for distribuído a ele um caso criminal, a competência obriga que o juiz exerça a sua jurisdição naquele caso que lhe foi distribuído. Agora vamos supor outro exemplo. O juiz trabalhista recebe, a ele é distribuído uma causa trabalhista, uma ação trabalhista, e o juiz trabalhista, ele é obrigado, em razão da competência que ele tem sobre aquela causa, ele é obrigado a exercer a jurisdição, né? O poder que ele tem de dizer o direito, a função que ele tem de dizer o direito, a atividade que ele tem de dizer o direito, ele é obrigado a dizer o direito, a exercer a jurisdição naquele caso que lhe foi distribuído. Tá bom? Então, perceba que a doutrina, ela costuma dizer, com bastante frequência, que a competência é um limite da jurisdição. Mas com a jurisdição não se confunde. Tá? Vamos mencionar dois exemplos. Seguinte, imagine um juiz criminal. O juiz criminal, doutores, se ele estiver investido no cargo de juiz criminal,
ele sempre terá jurisdição. Sempre ele tem jurisdição. Sempre. Ele sempre vai ter o poder, o dever, a função ou a atividade de dizer o direito. Ele sempre vai ter essa jurisdição. Porque ele ocupa o cargo. Enquanto ele ocupar o cargo de juiz criminal, ele vai ter essa jurisdição. Agora, o juiz criminal, mesmo sempre tendo a jurisdição, ele nem sempre terá a competência. Ele pode ser um juiz competente em um caso, pode ser um juiz incompetente em outro caso. Mas nos dois casos ele tem jurisdição. Ele já não vai ter competência. Ou seja, ele não vai ter a permissão para exercer a sua jurisdição, exercer o seu poder no caso que lhe foi distribuído. Né? A depender do caso, ele pode ter jurisdição e ele pode não ter jurisdição. Aliás, a depender do caso, ele pode ter competência e ele pode não ter competência, mas ele sempre vai ter jurisdição. Ou seja, a depender do caso, ele poderá exercer a jurisdição e a depender do caso, ele não poderá exercer a jurisdição. Então, o juiz criminal, por exemplo, ele não tem competência para julgar uma ação trabalhista. Só que ele continua tendo jurisdição. O que ele não tem é competência. O que ele não tem é a permissão de exercer a jurisdição naquele caso trabalhista ali. Simples assim. Tentemos descomplicar os conceitos, tá? Outro exemplo. Juiz trabalhista. O juiz trabalhista, ele sempre tem jurisdição, ele sempre tem o poder, sempre tem o dever, a função e a atividade de dizer o direito, ele sempre vai ter isso. Enquanto ele estiver ocupando o cargo de juiz trabalhista, ele sempre vai ter isso. Essa prerrogativa, esse poder e dever, né? Agora, o juiz trabalhista nem sempre vai ter competência, a permissão de exercer a sua jurisdição, o seu poder, em determinado caso que lhe for distribuído. Por exemplo, o juiz trabalhista não tem competência para julgar o crime de tráfico de drogas. Ele continua tendo jurisdição. O que ele não tem é a permissão de exercer essa jurisdição no caso concreto. Não tem competência. Beleza? Então, espero que você tenha entendido a diferença entre jurisdição e competência. Beleza. Agora que você já tem esse entendimento em mente, eu vou estudar o artigo 69, o artigo 70 e o artigo 72. Tá? O artigo 69, o artigo 70 e o artigo 72, eles dizem mais ou menos como que deve ser estabelecida a competência de um juiz. Especificamente do juiz criminal, porque nós estamos estudando processo penal, né? Então vamos estudar como é mais ou menos que você descobre se o juiz criminal vai ter a competência para a causa que lhe foi distribuída. Preste atenção, vamos com calma. Vamos ler primeiro o artigo 69 do CPP. Determinará a competência jurisdicional do juiz criminal. Existem 7 tipos de formas diferentes de se determinar a competência de um juiz criminal. Primeiro, o lugar da infração, onde o crime é cometido, o domicílio ou residência do réu, onde o criminoso mora, a natureza da infração, se a infração é, por exemplo, um crime comum, é um crime qualificado, é um crime doloso, é um crime culposo, etc. Por exemplo, o crime doloso contra a vida é tribunal do júri, o crime culposo contra a vida não é tribunal do júri, é juiz criminal singular concursado. Tá. Outro critério, a distribuição da causa. A distribuição do processo vai determinar a competência. A conexão ou a continência. Se o cara cometeu um crime, 2 crimes, mais crimes, menos crimes, etc. Várias pessoas juntas. Conexão ou continência. A prevenção, qual juiz recebeu primeiro o processo. A prerrogativa de função, se o cara é presidente da república, se o cara é deputado, se o cara é vereador, se o cara é prefeito, etc. Tá? Então, a competência criminal, ela é estabelecida com base em 7 critérios diferentes. Ou é o lugar da infração, ou é o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão, a continência, a prevenção ou a prerrogativa de função. Para a CESP, nós vamos estudar só aquilo que mais é cobrado desses critérios aqui. E o primeiro critério que eu vou estudar é o lugar da infração e depois eu vou estudar o domicílio ou residência do réu. Assim, eu vou estudar um pouco só desses critérios, só vou estabelecer alguns exemplos para vocês.
para vocês poderem responder uma questão de prova, para vocês verem como não é difícil. Embora tenham 7 critérios, tem algumas informações relevantes que você tem que saber sobre o lugar da infração e sobre o domicílio do réu para você conseguir responder a questão aí com sucesso, tá? Então vamos aprender agora esse critério do artigo 691 e do artigo 692. Assim, não vamos aprender tudo sobre esses dois critérios, vamos aprender as coisas mais relevantes sobre esses dois critérios, tá? Então, vamos ler o artigo 70. Vamos ler o artigo 70. Olha só o artigo 70 do CPP. A competência será de regra. Ó, aqui, o artigo 70 já está trazendo a regra. Tipo assim, o artigo 70 está dizendo qual desses critérios vai ser a regra geral. Qual vai ser o principal critério aqui? Tá? Então vamos lá. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Então, o principal critério é onde o crime é consumado. Tá? Beleza. Ou no lugar da tentativa. Quando o crime não for consumado. Quando o cara tentar cometer o crime, mas ele conseguiu cometer, mas o crime não se consumou. O resultado não se consumou. O crime tentado. O resultado pretendido não foi realizado. É um crime tentado. Beleza. Pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então é o seguinte, quando o cara pratica o crime e o resultado pretendido acontece, onde aconteceu aquele resultado pretendido será naquela cidade, o juiz daquela cidade, daquele estado, que vai julgar aquele crime. É isso que estabelece o artigo 70 do CPP. Ou então, se o cara tentou praticar o crime, mas o resultado que ele pretendia não aconteceu no lugar que ele praticou o crime. O resultado aconteceu em outro lugar. Ou simplesmente o resultado não aconteceu. Aí, o crime, o juiz competente será o juiz do lugar onde o criminoso praticou o último ato de tentativa. Tá? Beleza? Então vamos ver aqui um exemplo. Perceba só. Citei aqui 3 exemplos para tentar ilustrar o artigo 70 caput do CPP. Olha só. João mora em Fortaleza. Perceba isso. E querendo matar, atirou em Pedro, na cidade de Manaus. Perceba que João morava em Fortaleza, veio para Manaus só para matar Pedro. Pedro morreu no local, Pedro morreu em Manaus, no local do crime. O juiz criminal de Manaus tem competência para julgar João. Por quê? Porque o objetivo de João era matar Pedro. Pedro estava em Manaus e João atirou em Pedro. Pedro morreu em Manaus, então o crime iniciou em Manaus e acabou em Manaus. Então, a autoridade competente é o juiz de Manaus. Ok? Porque a regra geral é o juiz. A competência é o seguinte: a regra geral, a competência será determinada pelo local onde o crime foi consumado, onde o resultado do crime aconteceu. Agora vejamos um outro exemplo para você tentar diferenciar. Perceba só. João mora em Fortaleza. Mesma coisa. E querendo matar alguém, ele queria matar alguém. Atirou em Pedro. Ele queria matar Pedro e atirou em Pedro. Na cidade de Manaus. João veio para Manaus para matar Pedro. Pedro conseguiu fugir do local e foi atendido no hospital de Iranduba. Pedro morreu em Iranduba. Juiz criminal de Iranduba tem competência para julgar João. Perceba, doutores, que o João, o objetivo dele era matar Pedro. Em Manaus ele começou a matar Pedro, meteu bala em Pedro. Pedro conseguiu fugir. Beleza. Pedro foi para Iranduba. E lá em Iranduba os médicos não conseguiram salvar a vida de Pedro. Perceba que o João, o objetivo dele era matar Pedro. E ele só conseguiu atingir o objetivo dele quando Pedro já estava em Iranduba, no hospital.
Porque o Pedro morreu em razão dos tiros que ele levou. Então, ó, o crime iniciou em Manaus, mas ele só se consumou em Iranduba. E aí, é o juiz de Manaus ou o juiz de Iranduba? Juiz de Iranduba, doutores. Porque o artigo 70 caput, ele estabelece expressamente que é o lugar onde o crime se consuma e não onde o crime se inicia. É o lugar onde o crime se finaliza, que vai ser o lugar estabelecido para a competência do juiz. Então, no meu segundo exemplo, o juiz de Iranduba é o competente, o juiz criminal de Iranduba, e não o juiz criminal de Manaus. E nem o juiz criminal de Fortaleza. Temos 3 cidades em jogo: Iranduba, Fortaleza e Manaus. No primeiro exemplo era o juiz de Manaus, no segundo exemplo é o juiz de Iranduba. Beleza, tranquilo, você já tem isso em mente. Vamos para o segundo exemplo, o terceiro exemplo, olha só. João mora em Fortaleza e, querendo matar, atirou em Pedro, na cidade de Manaus. É a mesma coisa. Pedro conseguiu fugir do local e foi atendido no hospital de Iranduba. Pedro conseguiu se recuperar em Iranduba e continuou vivo. Então, o objetivo de João era matar Pedro. Ele não conseguiu atingir o objetivo. Mesmo ele tentando matar, ele não conseguiu atingir o objetivo. Não conseguiu matar. O juiz criminal de Manaus tem competência para julgar João. Por quê? Por que é o juiz de Manaus? No caso anterior era a mesma coisa, só que o cara viveu. Praticamente a mesma coisa, só que o cara viveu e era o juiz de Iranduba. Nesse terceiro caso, no segundo caso, o cara morreu e era o juiz de Iranduba. Nesse segundo caso, Pedro viveu e aí não é juiz de Iranduba mais, é o juiz de Manaus? Sim, porque o artigo 70 fala que no caso de tentativa, né, o cara tentou matar, mas não conseguiu matar, a competência será determinada pelo local do último ato de execução na tentativa. E o último tiro que João deu, foi em Manaus. Pedro fugiu para Iranduba e tal. O João não praticou nenhum ato mais de execução para matar Pedro. Então, o último ato foi em Manaus. Como Pedro sobreviveu, então a autoridade competente para julgar João será a autoridade de Manaus, porque foi onde foi executado o último ato pelo João na tentativa de matar Pedro. Beleza, então você já entendeu tudo sobre o caput do artigo 70. Se quiser, você pode até ler de novo aí o caput do artigo 70, dar uma pausa no vídeo e ler o caput do artigo 70 para você ver como vai ficar bem mais fácil. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ler o artigo 72 caput. Tá bom? Artigo 72 caput, para finalizar logo o bloco. Perceba só. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou pela residência do réu. Então, ó, veja o artigo 69. Ó, o lugar da infração, domicílio ou residência do réu. Perceba que a regra é o lugar da infração. Excepcionalmente, se você não sabe qual é o lugar da infração, aí você vai para o 692, domicílio ou residência do réu. Tá bom? Não tem muita dificuldade aqui de compreender o artigo 69 e o artigo 70 e o artigo 72, não. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Perceba só. João mora em Fortaleza e querendo matar, atirou em Pedro, na cidade de Manaus. Atirou em Pedro na cidade de Manaus. Beleza. Pedro morreu no local. Então, Pedro morreu em Manaus. O objetivo foi atingido, que era matar Pedro. Pedro morreu em Manaus. O crime iniciou em Manaus e se finalizou em Manaus. João escondeu o corpo e esperou alguns dias. Ok, ó, ninguém sabia do crime ainda. Jogou o corpo em uma mata pertencente à cidade de Iranduba. Desovou o corpo lá em Iranduba, né? As digitais de João, no entanto, estavam por toda parte no corpo de Pedro. João nem se atentou para isso, só queria saber de se livrar do corpo. O juiz criminal de Fortaleza será o juiz competente para julgar João, porque nós temos aí Fortaleza, Iranduba e Manaus. Não vai ser Iranduba, não vai ser Manaus, vai ser Fortaleza. Mas por quê? Qual é o motivo? O motivo é o seguinte: quando acharam o corpo de Pedro,
acharam em Iranduba. Não sabiam as pessoas se Pedro tinha sido morto em Iranduba, se Pedro tinha sido morto em Manaus, se Pedro tinha sido morto em outra cidade. Não se sabia isso. Ninguém sabia qual foi o local onde Pedro morreu, qual foi o local de consumação da morte de Pedro. A única coisa que se sabiam ali na hora era que Pedro estava morto e que Pedro tinha sido jogado em uma mata em Iranduba. Não se sabia onde ele tinha morrido. Só se sabia que ele estava morto ali. Os peritos, inclusive, constataram que ele já estava morto ali, ó, muito tempo. Beleza? Aí o que acontece? Quando fizeram a análise do corpo de delito ali, em relação ao corpo daquele cidadão, verificaram os hematomas, verificaram tudo, acharam a digital de João. E descobriram que João mora em Fortaleza, tem uma residência lá, mora com a família lá em Fortaleza. Aí o que acontece? O juiz de Fortaleza que vai ter que processar e julgar o João, tá bom? No caso, esse juiz que vai julgar aí é o tribunal do júri, porque se trata de crime doloso contra a vida. Eu vou até colocar aqui entre parênteses, ó, tribunal do júri, tá bom? O tribunal do júri está previsto lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, e crime doloso contra a vida, que é o caso do exemplo, quem vai julgar é o tribunal do júri. Eu vou até colocar aqui, ó, o julgamento pelo tribunal do júri. O juiz criminal aqui de Fortaleza é competente, na verdade, para processar só. Tá? O juiz criminal de Fortaleza vai processar João e o julgamento será feito pelo tribunal do júri. Ok? Eu vou até mudar aqui nos meus outros exemplos que eu esqueci de colocar essa observação, tá? Vou mudar logo agora. Mas deu para entender o que significa esse artigo 72 e esse artigo 70? Com certeza deu para entender aqui. Vou colocar aqui o exemplo, ó. Julgamento pelo tribunal do júri. Juiz criminal de Manaus tem competência para processar João. Aí aqui o outro exemplo. Juiz criminal de Iranduba tem competência para julgar, para processar João. Julgamento pelo tribunal do júri. E aqui em cima, juiz de Manaus tem competência para processar João. Julgamento pelo tribunal do júri. Beleza. Então, o artigo 70 e o artigo 72 não tem muita dificuldade, não. Para finalizar, repiso. De acordo com 69, 1 e 2, primeiro temos o lugar da infração, depois temos o domicílio do réu. Tá bom? Ok. Desses 7 critérios, você tem que saber essas informações que eu te passei. Você tem que revisar sempre, não pode esquecer disso, porque cai bastante em prova. Só o caput do 70 e o caput do 72 cai muito em prova, cai muito mesmo. Tá bom? Então, a regra é o lugar da infração. Se você não conhece o lugar da infração, onde o crime se consumou, aí você vai para o lugar do domicílio do réu. O réu vai ser processado lá no lugar do domicílio dele. Tá? Beleza? Ok, então espero ter ajudado. Agora vamos responder uma questão. Questão do STJ 2018 CESP. No processo penal, em regra, a competência é definida pelo domicílio ou pela residência do réu. Olha aí. A questão está invertendo tudo. No entanto, se este endereço for desconhecido, a ação penal será processada no lugar da consumação da infração. Errado. Está errado. Nós não estamos falando de processo civil, nós estamos falando de processo penal. No processo penal, a regra é o lugar do crime. Se não se sabe o lugar do crime, aí você vai excepcionalmente pela norma que determina que o lugar do domicílio ou da residência do réu determinará a competência do juiz criminal. Beleza? E do tribunal do júri também. Então, a questão 6 aqui, o CESP fez o quê? Inverteu. Ela pegou 70 e 72 e inverteu as ordens.
Na verdade, ela disse que a regra é o domicílio do réu e a exceção é o lugar do crime. Errado. A regra é o lugar do crime, a exceção que é o lugar do domicílio do réu. Beleza? Então, espero que você tenha entendido essa parte. Finaliza aqui o bloco, daqui a pouco a gente volta. Ok? Até logo, então.